Fala galera, meu nome é Suzana, vamos continuar trabalhando aqui as aulas de português no ProEnem. Hoje a gente vai ver uma matéria super importante que é a relação do substantivo, mas na parte da sintaxe. A gente vai misturar a morfologia com a sintaxe. Importante porque para a gente poder entender como é que a palavra vai se relacionar, como é que essa classe gramatical do substantivo ela vai se relacionar dentro da frase. Você já tem uma noção do que é o substantivo nas aulas que vocês tiveram comigo e também já tem uma noção da relação do substantivo na oração com as aulas do tio Rômulo. Então vamos aprofundar, linkar a parte do Rômulo com essa parte que a gente estudou em morfologia. Vamos lá, vem comigo. Olha só, então como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a morfossintaxe do substantivo. Aí, para a gente trabalhar a morfossintaxe do substantivo, a gente precisa ter noção do que é um substantivo, ou seja, é aquela classe gramatical que vai designar seres em geral, e da relação que ele vai funcionar dentro de uma oração, que vocês já viram isso com o Rômulo, como eu já disse. Então, preste atenção. Olha só, quando a gente tem uma frase como essa daqui, os alunos foram vencedores. Vocês já viram na parte de sintaxe, que quando a gente está trabalhando oração, a palavra oração, né, em língua portuguesa, está ligada com verbo. Ou seja, o que isso significa dizer? O verbo é aquela palavra da frase que vai colocar a frase em movimento. É a partir do verbo que a gente vai poder fazer tudo na sintaxe com ela. Né? A análise toda, digamos assim. Então, olha só, quando a gente tem os alunos foram vencedores, a gente sabe que o verbo é esse aqui, foram. Vou separar aqui o sujeito do predicado, né? Então, eu sei que o sujeito aqui vai ser os alunos e o meu predicado vai ser foram vencedores. Então, vou colocar aqui ó, em cima um S de sujeito e um P de predicado. Repara só, quem é a palavra mais importante aqui desse meu sujeito? Alunos. A gente sabe, então, que alunos vai ser o núcleo do sujeito. E aí, repara, preste atenção. Qual é a classe gramatical de alunos? Substantivo, não é? Então, o que isso significa dizer? Que a gente pode ter um substantivo funcionando como núcleo do sujeito. Então, essa é a primeira relação que a gente está fazendo do substantivo. Ele vai poder funcionar sintaticamente como sujeito. Além disso, quando a gente tem os alunos foram vencedores, repara só, a palavra vencedores, ela está se relacionando ao sujeito, os alunos. Aí lembra que vocês viram isso com o tio Rômulo? Quando a gente tem uma palavra no predicado, tá? Que se relaciona com o sujeito, está dando uma característica ao sujeito, a gente vai dizer que ela vai funcionar como um predicativo do sujeito. Então, vencedores aqui funciona como predicativo do sujeito. E a gente sabe que vencedores também é um substantivo. Então, olha só. Repara, a gente tem um substantivo que pode funcionar sintaticamente como núcleo do sujeito ou como predicativo do sujeito. Continuando ainda os nossos estudos, olha só. Consideraram o técnico herói. Repara, meu verbo, como eu falei para vocês, que é aquela palavra que vai colocar a frase em movimento, é consideraram. Aqui, nessa oração, o sujeito vai ser indeterminado. A gente não tem como dizer com precisão quem é o sujeito, né? Então aqui, ó, a gente tem um caso de sujeito indeterminado. E a oração inteira vai funcionar como predicado. Repara só. Olha para o verbo. Vocês já viram que o verbo lá com o Rômulo, ele pode funcionar ou como um verbo significativo ou como um verbo de ligação. O que é o verbo significativo? É aquele que vai indicar uma ação. E o verbo de ligação é aquele que vai só, como o próprio nome diz, ligar o sujeito ao predicativo, tá? No caso aqui, a gente vai dizer que consideraram
funciona como um verbo significativo porque indica uma ação. E aí, dentro dos verbos significativos, a gente tem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Transitivos são aqueles que transitam, ou seja, que o conteúdo, né, que o significado do verbo, ele transita, ele não fica só no verbo, ele vai do verbo para o complemento, né? E os intransitivos é que o significado para no próprio verbo. Não transita, o sentido do verbo ele não transita, ele não passa para o complemento, tá? Quando a gente pergunta o que ou quem, com ou sem preposição, a gente diz que o verbo precisa então de um complemento. Repara só, quando a gente fala consideraram o técnico herói, que pergunta a gente faz ao verbo? Consideraram quem? Não é isso? Então significa dizer que consideraram nessa oração está funcionando como um verbo transitivo direto. Então vamos lá. Consideraram quem? O técnico. O técnico aqui está funcionando como objeto direto. Repara só, o núcleo desse meu objeto direto é a palavra técnico, que é um substantivo. Então, repara, a gente pode ter um substantivo funcionando também sintaticamente como objeto direto. Só que a oração ainda não acabou. Repara só, consideraram o técnico herói. Herói está fazendo o quê? Está dando uma característica, né, ao objeto direto que é técnico. Primitivamente, herói, ela é uma palavra que funciona como substantivo. Quando a gente tem um termo no predicado, tá no predicado, ó, tudo isso aqui é o predicado, que dá a característica ao objeto, a gente tem um predicativo do objeto. Posso dizer então que herói está funcionando como predicativo do objeto. Por quê? Porque ele está dando a característica ao meu objeto direto. Então, a gente vai dizer que herói aqui funciona como predicativo do objeto. Então, a gente aqui, primitivamente, a gente sabe que herói funciona como substantivo. Então, a gente tem um substantivo que também vai poder funcionar como predicativo do objeto, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. Não acabou ainda. Fica ligado. Continuando. Precisamos de carinho. Olha lá. Verbo precisamos. Aqui, o sujeito, ele tá implícito, digamos assim, né? A gente pode dizer que ele é um sujeito implícito, oculto ou desinicial, ou como ainda alguns gramáticos chamam, um sujeito elíptico, tá? Por quê? Pelo verbo a gente consegue determinar quem é o sujeito. No caso aqui, seria o pronome nós. Então, a gente sabe que o sujeito vai ser nós, não aparece, mas a gente consegue determinar. Toda essa oração está funcionando como predicado. Beleza. Repara só, a gente já viu que o verbo é o motor da frase. É quem vai colocar a frase para funcionar. Que pergunta a gente faz ao verbo? Precisamos de quê? Então, a gente sabe, se a gente faz o que ou quem, pergunta o que ou quem para o verbo, a gente sabe que o verbo vai ser transitivo. Se tem uma preposição antes, aí ele vai ser transitivo indireto. Como a gente pergunta de quem, então precisamos vai ser um verbo transitivo indireto, certo? Então, de carinho, vai funcionar como objeto indireto. Opa! Tá? Então, o que isso significa dizer? A gente sabe que a palavra carinho, morfologicamente, ela funciona como substantivo. Opa! Então, a gente pode ter um substantivo funcionando como objeto indireto, tá? Ela irá ao teatro. Quando a gente tem aqui, ó, ela irá ao teatro, o meu verbo tá aqui, irá. O sujeito, ele aparece na oração. Então, a gente sabe que o sujeito aqui vai ser ela. Então, ó, S de sujeito, tô separando o básico, o sujeito do predicado. Então, ela, sujeito, predicado, irá ao teatro.
Repara só, o verbo ir, ele indica ação, então ele é um verbo significativo. Lembra? Dentro dos verbos significativos, a gente pode ter o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Disse para você que para ser um verbo transitivo, ele precisa responder as perguntas o que ou quem, né? Com ou sem a preposição antes. No caso aqui, que pergunta a gente faz ao verbo para ter a resposta ao teatro? Onde? Onde não é considerado na língua portuguesa como complemento verbal. Se não funciona como complemento verbal, a gente sabe então que quando a gente pergunta onde, funciona como adjunto adverbial. Então aqui, ó, ao teatro é adjunto adverbial. E aí, esse verbo irá, no caso, ele vai funcionar como verbo intransitivo. Então, olha só, o substantivo teatro, ele está funcionando como adjunto adverbial. Então, tá dando para ver, pessoal, como é que o substantivo ele é uma classe gramatical que pode variar nas suas posições dentro da oração e isso vai interferir no relacionamento dentro da frase, tá? Vamos lá, vamos continuar. Foi. Temos necessidade de carinho. Repara, verbo temos. Sujeito do verbo temos, a gente sabe que vai ser o pronome nós. Não aparece, mas a gente sabe que ele existe, né? É o que a gente chama então de sujeito elíptico, oculto, implícito ou desinencial, tá? Então a gente sabe que temos necessidade de carinho, tá funcionando como predicado. Tudo bem? Então essa oração inteira funciona como predicado. Beleza. Olhe para cá. Fica ligado. Quando a gente fala temos, que pergunta na realidade a gente faz, né? Temos o quê? Então significa dizer que o verbo temos, ele é um verbo transitivo. O sentido do verbo passa, sai dele e vai para um complemento, que no caso aqui é necessidade. Repara, a pergunta que a gente fez ao verbo foi o quê? Então a gente sabe que temos funciona como um verbo, como um verbo transitivo direto. Necessidade, se funciona como complemento de um verbo transitivo direto, a gente sabe então que necessidade, sintaticamente, vai funcionar como objeto direto. Comecem a se acostumar com essas siglas aqui que eu coloco, AD, VTD, porque fica mais fácil do que a gente ficar escrevendo toda a função sintática, falou? Beleza. Agora repara só, quem tem necessidade de alguma coisa. Então repara, de carinho está completando o sentido da palavra necessidade ou do verbo temos. A gente fala temos de carinho? Não. De carinho aqui no caso está completando o sentido da palavra necessidade. Sendo assim, se de carinho completa o sentido de uma palavra, no caso aqui essa palavra necessidade, que não é verbo, né? Então ela completa o sentido de um nome. Então aqui de carinho é uma função sintática que funciona como complemento nominal. Então a gente pode ter um substantivo que no caso aqui é a palavra carinho funcionando como complemento nominal, tá? Outro caso, ó. Silêncio, pessoal. Né? A gente escuta muito isso quando tá barulho. Você que tem gente aí do seu lado que tá conversando, pode falar isso. Silêncio, pessoal. Repara só, aqui a gente não tem verbo, né? A gente aqui tem uma frase nominal. Mas repara só, quando a gente tem essa classe gramatical, não. Esse termo aqui, para quem a gente está falando, a gente fala que tem um vocativo. Então, repara só, a gente pode ter um substantivo funcionando também como vocativo, tá? Então, a gente viu aqui que o substantivo pode funcionar ou como complemento nominal ou como vocativo, tá? Vamos ver mais adiante qual é a outra... as outras funções sintáticas que o substantivo pode assumir. Olha lá, quando a gente diz o silêncio foi feito pelos alunos.
Verbo, repara só, a gente aqui tem uma locução verbal. No caso aqui vai ser foi feito. Sujeito do verbo, o silêncio. Então, o meu sujeito está aqui e o meu predicado está aqui. Tudo bem? Só que repara só, aqui o silêncio foi feito pelos alunos. Esse meu sujeito, ele está fazendo a ação do verbo ou ele está sofrendo a ação? Repara. Ele está sofrendo. Então, no caso aqui, a gente tem o que se chama de sujeito paciente. Nós já vimos isso lá na transformação do verbo na voz ativa para a voz passiva. E o titio Rômulo também falou com vocês, tá? Então, é só uma revisão isso daí. Repara só. Quando o sujeito, ele sofre, digamos assim, a ação do verbo, a gente diz que o sujeito é paciente. Consequentemente, aí a gente vai ter uma frase que está na voz passiva. O termo da oração que faz a ação do verbo, no caso aqui quem é? Os alunos, são os alunos que estão fazendo o silêncio. O termo da oração, quando a gente tem uma frase na voz passiva que faz a ação do verbo, recebe o nome de agente da passiva. Então, eu vou dizer que pelos alunos vai ser o meu agente da passiva. Então, a outra função sintática que o substantivo pode assumir é de agente da passiva. Tá? Outro caso, ó. Carlos, vítima de um acidente, foi imediatamente socorrido. Verbo dessa oração, ó. Foi. Tá? Sujeito, Carlos. Repara, vítima de um acidente está explicando o termo anterior, que no caso aqui, ó, é Carlos, não é? Quando a gente tem um termo que está isolado por sinal de pontuação, que explica o anterior, a gente tem um aposto. Então, a gente vai dizer que vítima de um acidente funciona como aposto. O núcleo desse meu aposto é vítima, é a palavra vítima. Então, a gente sabe que aqui vítima é um substantivo. Então, a gente tem um substantivo funcionando também como aposto, tá? Então, repara, a gente viu que o substantivo também vai funcionar como agente da passiva e que também vai funcionar como aposto, tá? Beleza. Viu? Foi tão fácil que voou. A gente se vê na próxima aula. Fica ligado. Tchau, tchau.